Oi, pessoal, boa tarde. Acho que as pessoas ainda estão entrando aqui na sala, mas já vou começar. Muito obrigada pela presença de vocês, mais esse capítulo do curso Sistema Eleitoral em Pauta, que está sendo feito pelo Torna-Voz, com o apoio do Google News Initiative, a quem nós agradecemos imensamente. Eu sou Thais Gasparian, sou advogada, tenho a pele branca, cabelo escuro, castanho, estou usando uma camiseta cinza, um colar, brinco, e atrás de mim tem uma janela com uma vista assim de São Paulo. Como eu falei, eu sou advogada, trabalho há muitos anos na defesa da liberdade de expressão como advogada, e há uns 2 anos, 5 mulheres, dentre elas eu, fundamos o Torna-Voz, que é uma organização que faz a liberdade, defende a liberdade de expressão, e em resposta ao crescente número de processos que foram que os jornalistas têm sido objeto, que os jornalistas têm sido processados por muitas pessoas, têm sido alvo de muitos ataques, de muitas críticas. Então nós fundamos o Torna-Voz, que é para defender a liberdade de expressão em pelo menos duas vertentes que eu queria chamar a atenção aqui. Uma dessas vertentes é o pagamento dos custos de uma defesa judicial. Então, vocês têm aí na tela, se vocês souberem de alguma pessoa, ou vocês próprios, que precisem do apoio para o pagamento de uma defesa judicial, estiverem sendo processados e precisarem do apoio do Torna-Voz, o Torna-Voz podem fazer uma aplicação, né, fazer um pedido para o Torna-Voz. Tem aí o QR Code que vocês podem usar para fazer. O Torna-Voz, ele financia a defesa judicial para aqueles que não puderem pagar esses custos da defesa judicial. Outra vertente de atuação do Torna-Voz é a formação de jornalistas, é investir na formação de jornalistas. Então, nós tentamos fazer aqui alguns cursos, como esse agora, que nós estamos apresentando, nós fazemos alguns cursos, e tem esse que está também na tela agora, você também tem o QR Code, para um curso que é como blindar suas reportagens contra processos judiciais, que foi um MOOC, que é um curso massivo que tá gravado, e lá vocês têm bibliografia, vocês têm testes para ver se compreenderam bem o conteúdo do curso, tem entrevistas com diversas outras personalidades, além das próprias aulas que a Mônica Galvão, que é outra fundadora do Torna-Voz, e eu fizemos essas aulas que nós demos. Então, é um curso bem completo, bem interessante, esses testes, essas perguntas, desafios ali que a gente colocou para vocês. Que mais? Esse evento que nós estamos fazendo agora, né, que é esses dois aqui, e tem mais um na semana que vem, depois o outro, o final, mas, enfim, esses 2 primeiros episódios desse evento, então está com foco no direito eleitoral, e o primeiro foram os conceitos básicos, e agora nós vamos falar, o Luiz Francisco Carvalho Filho, vai falar sobre a responsabilidade dos jornalistas e direito eleitoral. O Luiz Francisco Carvalho Filho, ele é um advogado criminalista, e ele é escritor e é editor. Ele é formado pela Faculdade de Direito da USP, foi diretor da Biblioteca Mário de Andrade e presidente da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos do Ministério da Justiça.
Ele é autor também de alguns livros. Um dos livros que ele escreveu é Nada Mais Foi Dito Nem Perguntado, que acabou sendo adaptado para o teatro pelo grupo Folias d'Arte. Ele também escreveu Newton, que é um livro que eu gosto muito, e, enfim, tem aí, deve ter, se não esgotou ainda, né, Chico? Escreveu cenas para o filme Crime Delicado, do Beto Brant, e ele é colunista da Folha de São Paulo. Muito obrigada, Chico, por estar aqui conosco. Você tem 30, 40 minutos para apresentar aqui o conteúdo. Nós tentamos fazer alguns slides aqui para apresentar para vocês, para tornar um pouco mais fácil essa aprendizagem aí do conteúdo do Chico. E vocês podem ir fazendo perguntas aqui pelo Question and Answers, né, que é o QIA, que tem aqui. Vocês podem ir fazendo as perguntas, ou eu vou respondendo durante a fala do Chico. Então, no final, a gente abre para mais perguntas, mas vocês já podem ir colocando ali, que a gente já vai selecionando e tal. É isso. Então, Chico, bem-vindo, super obrigada por nos ajudar aqui. Meu nome é Luiz Francisco Carvalho Filho, branco, ruivo, porém grisalho, uso óculos, estou usando uma camisa azul, estou na minha casa, na biblioteca. Queria agradecer a Thaís e a equipe da Tornavoz pelo convite e por toda essa produção. Vocês sabem que o jornalismo é uma fonte permanente de conflitos, e esses conflitos se acirram bastante no período eleitoral, por várias razões. Em primeiro lugar, porque existe uma legislação muito rígida e um controle muito grande por parte da Justiça Eleitoral do que se pode e do que não se pode fazer, e por uma confusão que existe decorrente dessa própria legislação e da própria atitude da Justiça Eleitoral, que é uma confusão entre o que é propaganda, o que é manifestação da liberdade do pensamento e o que é informação jornalística. Então, isso gera uma série de processos que têm vários objetivos. Por exemplo, obter direito de resposta, objetivo de remover conteúdo, sejam de reportagens, sejam de manifestações, até cartas de leitor. Enfim, existem processos de natureza criminal que correm mais devagar, bem mais devagar, mas eles têm início durante esse processo. Evitar processos não é uma questão muito simples e não existe uma receita para isso. Eu acho que a melhor maneira de se evitar processos, porque isso não depende da gente, mas depende dos outros, é de cumprir os princípios de um bom trabalho jornalístico com profundo rigor, tá certo? Aplicação de manuais, onde esses manuais existem, etc. A primeira coisa que a gente tem que a Justiça Eleitoral mira é o que se chama hoje de fake news, ou o que sempre se chamou, desde a época de Dom Pedro II, fato inverídico ou errôneo. Esse é o principal objetivo da Justiça Eleitoral na atuação contra o jornalismo. E como é que o jornal, ou os órgãos de imprensa, ou as próprias pessoas em redes sociais praticam ou dão divulgação a fatos inverídicos ou errôneos? Primeiro, é a falta de checagem. O jornalismo profissional não pode deixar de fazer a checagem correta dos acontecimentos. E como é que se faz a checagem correta dos acontecimentos? Quer dizer, em primeiro lugar, é evitar notícia de terceiro, evitar
o furo a qualquer custo. Porque hoje nós temos, principalmente com a ocorrência da internet, o fechamento de uma notícia quase que em cima da hora. Antigamente, as reportagens iam para o jornal, eram checadas, fechadas, e iam para a impressão. Isso dava um tempo hábil para que as coisas fossem melhor escritas, checadas, etc. Hoje, a notícia começa a entrar imediatamente no ar e ela vai sendo acrescida. E é importante a gente saber que a notícia que entra imediatamente no ar, ela por si só já pode suscitar direito de resposta, remoção, etc., mesmo que depois essa informação seja completa, seja explicada melhor, seja alterada, etc. Uma das coisas que eu acho importante é evitar notícia de terceiro, porque você não fez a checagem. Dois, muito cuidado com notícias velhas, porque as notícias velhas, muitas vezes, elas não sofreram um processo de checagem que o direito eleitoral exigiria. Então, e reforçar todos os cuidados do trabalho cotidiano do jornalista. Por exemplo, desconfiar das fontes, desconfiar no bom sentido, desconfiar porque as fontes da informação jornalística, além de poder cometer erros, elas têm interesses. Sobretudo no processo eleitoral, normalmente, quando você recebe uma informação desfavorável a um determinado candidato, essa informação é fornecida pelo opositor desse candidato. Então, esse opositor tem o interesse em prejudicar aquele candidato. Então, essa desconfiança em relação às fontes e às informações fornecidas por adversários políticos devem ser rechecadas com o máximo empenho. Para isso, o que eu sugiro? Primeiro é que o jornalista tenha fontes pessoais confiáveis, na área jurídica ou na área em que as coisas acontecem. Quer dizer, se é um problema de licitação, ele deve ter fonte que informa os processos de licitação, etc. O jornalista tem que ser preciso. Então, quando, por exemplo, ele vai fazer uma entrevista, ele precisa gravar essa entrevista, é o ideal que seja gravado, e que ele tome todo o cuidado possível na edição dessa entrevista. Porque a tendência natural do entrevistado é dizer assim, não, o que eu disse foi outra coisa e esse texto foi editado. E aí se você mostra a gravação, você estará dando a demonstração de que foi feita uma edição, o que é absolutamente natural, mas essa edição tem que ser correta. Ela não pode ensejar dubiedades, etc. Ouvir o outro lado, eu acho uma questão essencial também. Não por uma questão de natureza ética somente, mas por uma questão de você... ouvir o outro lado é uma espécie de instrução privada dos acontecimentos. Então, se você tem uma informação de que a pessoa está sendo processada por isso, se você ouve a pessoa que está sendo processada, você vai se aproximar da verdade ouvindo os dois lados. Então, tentar obter documentos, mesmo que sejam documentos que você não possa exibir naquele instante, mas que você talvez possa exibir em um outro momento. Esses são os cuidados que a gente deve ter. E acho que nós precisamos também ter a consciência de que é importante conhecer princípios básicos da justiça eleitoral para fazer a cobertura jornalística desse tema. Na primeira aula, nós conversamos sobre princípios gerais, sobre a estrutura da justiça, sobre o cipoal da legislação, e agora a gente vai ver como que isso pode se transformar em problema e
e como que isso pode gerar também, porque isso é importante, por ser uma fonte inestimável de informação jornalística que deve ser difundida. A primeira coisa é que nós temos que ter a noção de que a legislação eleitoral é feita para proteger candidatos. Ainda que por trás esteja a proteção da figura do eleitor, o que acontece, evidentemente, efetivamente, é a proteção das candidaturas que, ao olhar da justiça eleitoral, não pode ser atacada. Então, você tem os crimes contra a honra, desde calúnia, difamação, e a publicação de notícias falsas. O que é importante saber? A propaganda eleitoral só pode existir a partir de 16 de agosto. Antes de 16 de agosto, ou é uma propaganda ilegítima, porque é antecipada, punida com pena de multa normalmente, ou ela é uma propaganda que é permitida para o âmbito da escolha dos candidatos, convenções, etc. Só que essa propaganda, que pode ter caráter de propaganda, etc., ela tem que ser direcionada só para isso, não pode aparecer na televisão, etc., e ela deve ser eliminada imediatamente depois da escolha dos candidatos. E aí tem dois princípios que eu acho importantes. Quer dizer, o primeiro deles é o de impedir que agentes do poder público façam uma interferência durante esse período. Então, por exemplo, será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação de rede de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataque a partidos políticos. Então, se o presidente da República convoca uma rede hoje e fala mal de um partido político adversário, ele pode ser punido por propaganda antecipada, ainda que a coisa não seja explícita. Por outro lado, a lei também estabelece que não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não haja pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais dos candidatos, etc. Então, é uma coisa muito boboca, porque se você pede, vote em mim porque eu sou o melhor candidato, eu serei o melhor candidato, você está fazendo propaganda eleitoral. Se eu falar, olha, eu sou ótimo, eu serei candidato, saibam disso e tal, mas eu faço isso, mas eu não peço voto, não se caracterizaria, então, a propaganda antecipada. Os princípios gerais da propaganda são basicamente o seguinte: primeiro, a propaganda em recinto aberto ou fechado não depende de licença prévia de autoridade, de polícia, de ninguém. Você pode, eventualmente, ter que comunicar, vou fazer um comício em tal lugar, etc. O funcionamento de alto-falantes e amplificadores de som é permitido até a véspera da eleição, entre 8 e 22 horas, sendo proibido a 200 metros de hospital, escola, igreja, teatro, bibliotecas públicas, quartéis e palácios de governo. E um princípio, e aqui vocês vão ver duas coisas, quer dizer, isso consta literalmente de da resolução do TSE sobre propaganda, mas isso não está na lei, isso é uma construção do próprio tribunal. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária, só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Essa coisa dos estados mentais está na lei, mas o que não está dito é que essa vedação incide sobre o uso de ferramentas tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos, representações ou outras mídias destinadas a difundir fato falso
ou gravemente descontextualizado sobre candidatos, candidatas ou sobre o processo eleitoral. Ou seja, quer dizer, eles transformam esse estado mental para qualquer mentira, o que não é verdade. Nem toda mentira gera um estado mental, tá certo? Quer dizer, o tribunal também diz que essa restrição aos meios de propaganda não pode ser interpretada de forma individual, inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, o que é bastante subjetivo nessa altura dos acontecimentos. A lei tem várias proibições de propaganda. Uma pergunta, Chico. Sim. Posso interromper? Quando que uma matéria jornalística pode ser considerada propaganda? Ou ela pode, de algum modo, ser considerada propaganda? Porque a gente já teve episódios assim, né? A gente já teve... Sim, sim. É porque o candidato fará uma construção dizendo que o determinado jornalista ou o determinado órgão de imprensa apoia determinado candidato, e aquilo é uma propaganda política disfarçada, digamos assim. Esse é o conceito básico em que aparece. É importante a gente ter em mente que é o seguinte, jornais podem apoiar um candidato. Não existe nenhuma restrição. Por exemplo, o jornal Estado de São Paulo poderia apoiar determinada candidatura a prefeito, no seu editorial, etc. Porque ele não pode distorcer as informações para beneficiar esse candidato. E esse apoio não é considerado propaganda, certo? Não. Esse apoio é considerado uma opinião. Tá. Mas, evidentemente, se ele apoia no candidato e depois sai uma notícia que é desfavorável ao outro candidato, ele vai usar isso como uma construção. Sei, sim. Entendeu? A rádio e televisão não pode ter candidato, porque é uma concessão pública. Isso. Tá? Internet pode, não é concessão. Internet não é concessão, e a internet pode ter sítios de partido político, pode ter sítios de candidato, quer dizer, então você pode ter perfeitamente as coisas acontecendo lá, sem problema nenhum. Mas é que muitas vezes tem veículos que são de mídia exclusivamente digital. Então, também. Esses veículos podem fazer matérias, Pode apoiar candidato. Vamos imaginar o seguinte, que o partido, que o jornal online do sindicato dos bancários ou dos açougueiros resolve apoiar determinado candidato. Eles apoiam determinado candidato. A restrição passa a existir quando a informação que está sendo publicada ela tem algum vício, alguma mentira, etc. Tá? Publicar artigos de candidatos, pode ou não? Pode. Ou pode publicar artigos de candidato, pode publicar. O que acontece é que os principais jornais e que tentam manter uma credibilidade maior, o que eles fazem? Eles publicam artigos de vários candidatos, de tal maneira que todas as correntes de opinião estejam representadas em suas páginas. Isso é do interesse comercial dele, entendeu? O José de Araújo pergunta aqui se uma entrevista de candidato pode ser... Pode ser. Não precisa entrevistar todos. Vou imaginar que você tenha 100 candidatos a prefeito. O jornal faz uma seleção, escolhe. Eu só vou entrevistar candidatos que têm relevância política. Então, vou estabelecer um critério que é os três primeiros que estão em pesquisas eleitorais, tá certo? Se você vai para a rádio e televisão, é completamente diferente. Aí tem que entrevistar todo mundo, tem que fazer tudo, tá? Por ser uma concessão. Sim, ok. Tá? É importante vocês terem em vista que proibições de propaganda normalmente são para assegurar uma igualdade financeira. Então, por exemplo, é proibido outdoor
que já existiu há muito tempo, né? É proibido o trio elétrico, é proibido o showmício, tá certo? O evento assemelhado, seja ele presencial ou transmitido pela internet, e é proibida a apresentação, remunerado ou não, de artistas com a finalidade de animar comício. Comício pode fazer, mas você não pode botar artistas para animar o comício. Porque a gente teve não me lembro quem que era agora, que teve um artista que foi lá e pediu voto, pediu para um, para outro, e daí foi uma discussão enorme, a justiça eleitoral. Hoje, mesmo que não peça voto. Mesmo que não peça voto, não pode estender mesmo que não peça voto, porque eu não posso levar o Roberto Carlos para o comício do candidato a prefeito de São Paulo. Certo. Entendeu? Porque se pressupõe que existe aí um abuso de poder nessa coisa. E o cantor está lá fazendo o show dele, e daí ele pede voto para um candidato, tipo um merchandising, uma coisa meio escondida, assim, né? Que ele vai lá e pede um... Mas ele vai aonde? No show dele? Se ele estiver na televisão, é um problema, não pode fazer isso. Tá. Se ele estiver no show dele, eu acho que não tem problema ele pegar e falar, olha, vocês sabem quem eu voto, tá certo? Quer dizer, sim. Okay. Vai tomar aplauso, vai fazer tal, mas aí ele está no recinto dele. A outra regra é para impedir a compra de votos. Então, qualquer propaganda que implique oferecimento, promessa, solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio, ou vantagem de qualquer natureza. E aí você tem uma contradição que, na minha visão, é maravilhosa, que é a seguinte: é proibido confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato com a sua autorização de camiseta, chaveiro... Mais devagar, mais devagar, mais devagar, mais devagar. Proibida a distribuição de camiseta, chaveiro, boné, caneta, brinde, cestas básicas e qualquer outros bens materiais. Aí vem o artigo seguinte e diz: observadas as vedações acima, é permitido a qualquer tempo o uso de bandeira, broches, dísticos, adesivos, camiseta, boné, etc. Então, quer dizer, você não pode fabricar, mas pode usar, tá certo? A camiseta surge da onde, tá certo? Da geração espontânea, tá certo? Certo. Mas, enfim, são coisas da justiça eleitoral. E outros vetos são para a manutenção de ordem pública ou a proteção de valores constitucionais. Proibido propaganda com preconceito de origem, etnia, raça, sexo, cor, idade, religiosidade, orientação sexual, identidade de gênero, etc. Proibida propaganda de guerra ou de processos violentos para a subversão do regime. Proibido propaganda que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas. Propaganda que faça incitamento de atentado contra pessoa ou bens. Por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir como moeda, que prejudique a higiene e a estética urbana. Enfim, são várias regras de proibição que existem. A propaganda pode existir em jornais, mas ela é disciplinada. Então, segundo a lei eleitoral, até a véspera da eleição é permitida a divulgação paga na imprensa escrita e reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas, para cada candidato. Então, cada candidato pode publicar 10 propagandas em jornais. E essa propaganda tem um tamanho máximo de 1/8 de página para um jornal comum, ou de 1/4 de página se for revista ou tabloide. Diz a lei eleitoral que ela deve publicar também o valor pago por aquele anúncio.
Chico, Diga. tem uma pergunta aqui, do Antônio Carlos. Ele fala que em alguns sites de veículos de comunicação, os sites reproduzem, assim, palavra por palavra, completamente, textos da assessoria de comunicação, de assessoria de imprensa dos candidatos. E o Antônio Carlos fala que os sites que fazem isso, eles abdicam do ofício jornalístico. Qual que é o risco dessa conduta? Tem algum risco essa conduta? Em caso de processo, de quem é a responsabilidade? É da assessoria de imprensa que enviou? A responsabilidade é do veículo de comunicação. Ok. Entendeu? Porque, veja bem, publicar a nota ou o release de um partido, de uma candidatura, você pode até publicar, quer dizer, o candidato se manifestou da seguinte maneira, entre aspas, e quer dizer, aí você não está fazendo, o que você não pode é transformar aquilo numa verdade e publicar sem aspas, como se fosse uma notícia apurada por você. Você corre o risco de responder por ela. O site corre o risco de responder por ela, certo? Sim. Se for uma informação mentirosa, tá certo? Sim. Propaganda em rádio e TV só pode existir a propaganda eleitoral gratuita e existem algumas regras importantes. Entrevista jornalística, você não pode, as rádios e televisões não podem dar tratamento privilegiado a candidato ou partido político, então a cobertura jornalística tem que dizer o que o candidato X fez, o que o candidato Y fez, o que o candidato H fez, etc. Não pode veicular ou divulgar filme, novela, minissérie ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato político, mesmo que dissimuladamente. Tá? Não pode... tem um aspecto interessante que é, a partir de 30 de junho, portanto, a partir desse próximo fim de semana, é vedado às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato ou sob pena de sua escolha em convenção, sob pena, se ele for escolhido como candidato, ele ter cassado o registro da candidatura. Então, é mais uma forma de inelegibilidade. Mas é com rádio e televisão, é isso? Rádio e televisão. Rádio e televisão. Então, da Atena tem um programa de televisão. Pessoal, não esquece de, se tiver pergunta aí pelo QIR, tá? Faz a pergunta por ali. Desculpa, Chico, pode continuar. Da Atena, se for candidato, ele, de fato, ele deixará de apresentar programa de televisão jornalístico que ele eventualmente apresenta hoje, a partir do dia 30, senão ele se torna inelegível. A propaganda gratuita de rádio e TV é totalmente disciplinada, ou seja, tem os horários estabelecidos, a Justiça Eleitoral faz um rodízio, cada dia começa com estabelece quanto tempo que fica candidato a cargos majoritários, quanto tempo é destinado a cargos proporcionais, etc. E nós teremos segundo turno em cidades com mais de 200 mil habitantes, o que é uma quantidade enorme de cidades hoje no Brasil. E aí, no segundo turno, a campanha, a propaganda fica mais fácil, porque as coisas são divididas igualmente, né? Na internet é que o problema começa, que fica complicado. Existe a possibilidade de propaganda oficial na internet a partir do dia 16 de agosto. Ela pode ser realizada no site do candidato, no site do partido político, por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados pelo candidato, por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagem instantâneas, desde que o conteúdo seja
gerado e editado por candidatos, partidos, etc. E que não contratem, isso é uma questão importante, disparo em massa de conteúdo. O disparo em massa de conteúdo foi um dos principais traumas das últimas eleições, desde a eleição de Bolsonaro, e hoje esse trauma ainda existe, mas hoje o que interessa efetivamente o que mais preocupa efetivamente é a chamada inteligência artificial. O disparo em massa é proibido, então? Não pode ter? O disparo em massa é permitido desde que você forneça os endereços e tal. Quer dizer, não é uma coisa... o candidato pode fazer, ele não precisa mandar uma mensagem por mim. Ele pode fazer desde que ele diga e aquilo seja transparente. Eu vou mandar isso para... Um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, etc. Tá certo? Mas aquele despacho, aquele disparo em massa clandestino que é o problema. Tá? Para a pessoa física, ele não pode ser contratado para fazer disparo em massa, é proibido. Ele não pode receber remuneração, nem monetização, nem qualquer tipo de vantagem econômica. Então, ele pode fazer a propaganda eleitoral desde que ele não tenha nada disso. Tá? E a lei diz que a manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato, partido, etc., não será considerada propaganda eleitoral. Só que isso, que é de uma clareza absurda, na hora em que isso se torna realidade, essa pessoa vai ser apresentada, esse cara é eleitor de tal candidato, ele está disfarçado, isso aqui é propaganda disfarçada de liberdade de manifestação, etc. Que mais? Live também é um fenômeno novo que também tem que ser olhado com alguma... A live não é bem vista, ela não pode ser objeto de cobertura jornalística em rádio e TV, a não ser para mostrar pequenos trechos. Olha, o candidato fez uma live aqui, assim, ou o outro candidato foi lá inaugurar, participar de um sopão junto com Sem Teto, etc. Tá certo? E a lei diz o seguinte: sem prejuízo das sanções civis e criminais, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, leia-se candidato, partido, etc., a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos e candidatos em sítios de internet, inclusive em redes sociais. Entendeu? Se você xinga um candidato numa rede social, eventualmente o candidato, se você tiver uma grande visibilidade, eventualmente aquele candidato poderá pedir que aquele post seja excluído. Tá? Ainda que o candidato não esteja nesse grupo, por exemplo. Em rede social, né? Em rede social. WhatsApp, tá bom, rede social. Não, rede social. Tá? Ok. Eu tenho mais umas perguntas aqui. Por favor. Pode falar? Silvia, uma pergunta. Como e quando se descobre que houve disparo em massa, disparo de mensagens em massa, sem transparência? Ela é feito sem transparência, de forma ilícita? Quando que vai ser descoberto isso? Isso daí, qual é o efeito que isso daí tem sobre as eleições? Isso vai ser descoberto desde que o jornalista seja competente. Patrícia Campos Melo descobriu o disparo em massa de propaganda ilícita com fake news favoráveis a Bolsonaro. Ela fez reportagem, por isso foi processada, isso gerou uma série de problemas. O julgamento vai ser semana que vem, vai ser um dos julgamentos do processo do Hang contra ela, Luciano Hang. Sim. Vai ser semana que vem, Tribunal de Justiça, lá de Santa Catarina. Aí, o que isso gerou? Isso gerou, vocês lembram que
na última aula nós falamos das ações. Isso gerou uma ação no TSE, uma investigação judicial que demorou anos investigando e depois concluiu que aquilo não teve a capacidade de interferir, muito embora tenha havido disparo. Tenha havido disparo e a interferência existiu, evidentemente, tá certo? Mas, enfim, não se puniu ninguém e caiu no esquecimento. Tem outra pergunta aqui, do Aristóteles Pinheiro. A inauguração de obras nesse período pode ser feita? Isso daí é considerado propaganda eleitoral? Propaganda, isso pode eventualmente configurar abuso de poder administrativo, abuso de poder político. Tá. Tá? Abuso de poder político seria a inauguração. Se o prefeito vai lá e faz a inauguração de uma avenida com um propósito eleitoral, isso é abuso de poder político. Pessoal, pergunta só no QIR, tá? QIA, desculpa. Obrigada. A remoção de conteúdo na internet, que eu acho que é o tema mais relevante, porque isso pode atingir candidatos, isso pode atingir não só rede social, mas pode atingir órgãos de imprensa, sites, etc. E tem um complicômetro nessas eleições muito grande, entendeu? Porque se a eleição é presidencial, quem cuida disso é o TSE. Se a eleição é estadual, para senador, governadores, é o TRE. Se a eleição é municipal, isto é resolvido pelo juiz municipal. Então, em São Paulo tem um juiz municipal que é responsável por isso, em Carapicuíba tem um juiz municipal que é responsável por isso, e aí você tem uma infinidade de juízes que pode determinar. Então, nada impede, por exemplo, que um juiz de Quixeramobim, no Nordeste, peça a exclusão de um conteúdo que está em São Paulo, porque tem uma reportagem considerada ofensiva publicada por um jornal daqui. Então, esta é um problema de uma magnitude que pode ser muito grande. O tribunal, mais uma vez, diz que a livre manifestação do pensamento do eleitor, identificada ou identificável na internet, somente é passivo de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. Diz também a Justiça Eleitoral que, em relação a conteúdos divulgados na internet, a Justiça Eleitoral deve ser, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. A menor interferência possível pode ter um sentido diferente aqui em Manaus, no Rio Grande do Sul, ou em cada cidade do interior onde isso está havendo. Então, uma matéria que mostra, por exemplo, que um determinado candidato de uma cidade do interior contratou conseguiu a contratação de 7 sobrinhos pelo prefeito local, isso aí pode ser visto por ele como uma ofensa, como uma tentativa de prejudicar a candidatura dele. E aí vai para o juiz, que conhece ele e não conhece o jornal aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, e ele manda retirar. Tá certo? E aí retira, não retira, vai recorrer, tem que ir para o tribunal de lá. Você pode, eventualmente, ganhar a causa, mas isso gera um problemão. Chico, uma pergunta. Qual o cuidado que os assessores de imprensa de políticos em mandato que eles precisam ter na divulgação de conteúdos? Os assessores de imprensa de políticos que estão com mandato, que eles precisam ter na divulgação de conteúdo. Acredito... Bom, primeiro, falar a verdade, o que não é muito fácil num processo eleitoral, né? Tá certo? Quer dizer, eu acho que quer dizer, são os cuidados de dizer a verdade, dar informações corretas, etc.
Sim, mas eles podem, quando eles podem fazer declarações, quando não podem, a partir de 16 de agosto, não, como O os que é políticos. assessor de candidato? Não, ele só pode fazer propaganda eleitoral a Não, partir os assessores de candidato, eles passam conteúdo, eles divulgam conteúdos, por exemplo, dos candidatos. Fazem, né, a divulgação dos conteúdos. Quais cuidados que eles precisam ter? O que eles não podem falar? A partir de que momento que eles podem falar? O quanto que eles Não, podem acho falar? que não existe uma restrição, isso não é tratado, quer dizer, vai depender daquilo que, quer dizer, ele vai dizer que, olha, fulano de tal foi para visitar o litoral de São Paulo, tá certo? Estou imaginando isso, né? Quer dizer, o que vai dizer o assessor de um pré-candidato? O pré-candidato vai ter o apoio do prefeito número tal, quer dizer, ele pode divulgar informações que gerarão notícia, mas não é ele que divulga a informação, tá certo? Quem divulga a informação é o veículo de comunicação social, que vai acreditar nele ou não, que se isso vai ou não despertar interesse jornalístico. Eu acho que é a mesma pergunta, a mesma pessoa aqui, não sei se é a mesma pessoa ou não, mas que falou o seguinte, que no Acre, em Cruzeiro do Sul, vazou o salário que o candidato à reeleição paga para os influencers. Sim, Pode porque isso pagar daí salário para influencers? pode e deve. É papel do jornalista é divulgar. Quer dizer, se ele Não, está sim, mas pode pagar salário para os influencers? não pode. O influencer não pode receber. Como eu disse aqui a vocês, ele não pode ter remuneração, monetização ou concessão de qualquer vantagem econômica como retribuição a pessoa paga pelos beneficiários da propaganda ou por terceiro. Não pode, certo? Quer dizer, isso, eventualmente, dependendo da circunstância, pode gerar um abuso de poder econômico, que inclusive com a cassação do candidato. E depois do dia 16 de agosto, ele poderia pagar os Também não, principalmente depois. Antes ele não pode, tá certo, fazer propaganda eleitoral. Depois do dia 16 é que ele pode. Tá. Tá? Os debates também existem regras, tá certo? Na televisão tem que aparecer todo mundo, em jornais ela pode ser mais negociável, etc. Eu acho que para a gente finalizar, falar um pouco de fake news, porque são muitos assuntos, acho que essa é a questão mais... Tem mais uma pergunta, posso fazer mais uma? Por favor. E as pessoas que daqui é uma pergunta da Clarice. E pessoas que distribuem material impresso nas ruas, elas podem ser compensadas de algum modo remuneradas, eu estou entendendo, ou elas precisam ser voluntárias? Não, pode ser. Pode ser paga, as pessoas que distribuem material. Sim. Tá bom. Não há um impedimento para isso, tá certo? Quer dizer, até porque há um entendimento de que você contrata o sujeito, ele vota ele pode votar no outro, tá certo? Quer dizer, não necessariamente eu não vejo problema. Já houve essa controvérsia no passado, e aí se pagava lanche, sabe essa coisa? Dava um cachorro quente para todo mundo, mas o fato é que política não se faz com militância há muitos anos, né? Quer dizer, agora se faz com pessoas contratadas. O tribunal faz convênios com agências de checagem de informação. Essas checagens de informação vão para como é que eu poderia chamar isso? Vão para um fundo que fica hospedado no site do TSE, e essa é uma maneira de você checar se determinada coisa é fake ou não, entendeu? Por exemplo, então, existe uma informação dizendo que determinado candidato tem 7 amantes, e isso é publicado aqui. Aí o tribunal checa e fala assim, não, ele não tem 7 amantes, tá certo? Isso é falso, essa informação é falsa. Isso vai para um
para um lugar em que depois isso aparece em outro bairro, em outro lugar, em outra circunstância e tal, e já tem a verificação de que isso é falso. Entendeu? Então, esse é um trabalho que a Justiça Eleitoral faz de checagem e de armazenamento dessa informação checada. Não tem 7 amantes, ele só tem 3, brigou com 2 Exato, exato, inteligência artificial, diz a resolução, também sem lei nenhuma, hein? Quer dizer, aqui nós estamos num processo de legislação que nós podemos avaliar como boa ou má, etc., mas nada. Diz o seguinte: a utilização na propaganda eleitoral, em qualquer modalidade, de conteúdo sintético, multimídia, gerado por meio de inteligência artificial, para criar, substituir, omitir, mesclar, ou alterar a velocidade, ou sobrepor imagens ou sons, impõe ao responsável pela propaganda o dever de informar de modo explícito, destacável e acessível que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e a tecnologia utilizada. O uso de chatbots, são robôs que conversam, quer dizer, cada vez mais nós temos que conviver com conceitos novos. Aliás, importantíssimo, essa resolução da propaganda, existe todo um glossário de expressões com definição, etc. Então, isso é uma coisa importante. Está no site da Justiça... Está nesta resolução que é a 23.732, a partir do artigo 37. 23.732. 732, que é gigantesca. Tá? Resolução 23.732 do tá TSE. Bom, a partir do artigo 37. Do TSE, 37. Sim. A partir do artigo 37. O uso de chatbots, avatares, conteúdos sintéticos com artifício para intermediar a comunicação de campanha com pessoas naturais submete-se ao mesmo registro, quer dizer, tem que dizer, estou simulando a conversa de fulano. Vedada qualquer simulação de interlocução com a pessoa candidata ou outra pessoa real. É proibido simular a conversa. A inteligência artificial, ela só é liberada, entre aspas, para melhorar a qualidade da imagem e do som de uma determinada cena, para a produção de elementos gráficos de identidade visual, vinhetas, logomarcas, recursos de marketing comum, etc. Tá? O descumprimento dessas regras impõe a imediata remoção de conteúdo ou indisponibilidade do serviço de comunicação por iniciativa do provedor de aplicação de determinação judicial, sem prejuízo de apuração de abuso de poder, etc. Ou seja, o provedor de aplicação, que é o que te permite, o que distribui as informações, tá certo? Ele tem que retirar espontaneamente. Se ele não tirar, ele dança. Desde que ordenado judicialmente, né? É vedada a utilização, qualquer que seja a forma de propaganda, de conteúdo fabricado, manipulado, para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados, com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Essa frase tem milhões de conceitos, quer dizer, notoriamente inverídicos é notoriamente inverídico. Eu não posso dizer que Lula está preso quando Lula está solto. Quando Lula está solto, por exemplo. Ou descontextualizada, aí a coisa começa a ficar bastante complicada, porque o que é uma descontextualização, tá certo? Com potencial de causar danos, quer dizer, então o potencial também é subjetivo, né? Descontextualização, você lembra daquele caso do... Qual foi? Do
eu não me lembro, mas que falava alguma coisa sobre fake news, e que daí ele já tinha desmentido, a própria pessoa já havia desmentido muito tempo antes e que foi noticiado como se fosse novo, como se fosse um fato novo. Então, isso daí é descontextualizado, né? Aí é uma descontextualização, mas acho que isso é mais do que isso, é uma difusão de um fato notoriamente inverídico, entendeu? O descontextualizar, me parece que é uma coisa que é você pegar Tirar a frase de um contexto, por exemplo, pegar ela uma falou uma frase que, por frase, exemplo, se você corta um aposto dessa frase, a frase fica parecendo que o candidato é contrário à religião católica. certo. Entendeu? Quer dizer, então acho que essa é a descontextualização. O Chico, por exemplo, tem uma pergunta aqui do José de Araújo. O que ocorre se uma fake news, né, uma desinformação, for lançada no dia da eleição? A Justiça Eleitoral pode investigar no mesmo momento? Se essa desinformação prejudicar o candidato, a Justiça Eleitoral pode convocar novas eleições? Não acredito que convocaria novas eleições, a não ser que fosse um fato absolutamente gravíssimo, certo? Quer dizer, você pega e solta uma informação o dia inteiro de que o candidato a prefeito, que é o favorito para ganhar a eleição, teria matado a mulher naquela noite, certo? Quer dizer, e aí aquilo vira uma tragédia, etc., e é falso. O que acontece? No dia da eleição, o que acontecerá é, eventualmente, a Justiça Eleitoral vai ver o que aquilo foi publicado, vai ver se aquilo tem alguma plausibilidade, etc., e tira do ar. Se o pedido de retirada for ele próprio, fake news, tá certo? Quer dizer, demonstrando que aquele pedido foi feito de maneira irresponsável, distorcendo, etc., o cara pode perder o mandato depois. Então, você pedir alguma coisa assim também impõe uma responsabilidade. Existe aquilo que se chama uma espécie de denunciação caluniosa no processo eleitoral, porque você pedir ação da justiça sem que haja um fundamento real, correto para aquilo, pode gerar problema também, tá? E charge eletrônica com imagens? É proibida, é permitida? É uma O que pergunta se do... chama de charge eletrônica com imagens É reais? uma criação... Não sei se é com imagens Por reais. exemplo, vamos imaginar que Charge coloque eletrônica, você falando determinada coisa que você não disse. por exemplo, não sei, é uma charge, né? Então, é uma arte. Pois é. No Então, caso, pode ser eu caracterizada vou como... ler o próximo artigo, talvez responda a sua pergunta. Tá bom. Uh, Yuri, esclareça aí para a gente o que você está falando. É proibido Por escrito. conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir, alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. Tá, que artigo é esse? Hã? Que artigo é esse? Não tenho aqui. Tá. Mas é dessa resolução que você falou. É dessa resolução, capítulo fake news aí. Tá, então eu estou entendendo que essa charge eletrônica não pode ser feita. Eu acho que não pode. Lembrem-se do seguinte, eu não sei quem assistiu, ou quem ouviu o podcast da ditadura, inspirado nos livros do Hélio Gaspari. O que foi feito? Foi usado um mecanismo de inteligência artificial para recuperar a voz do Geisel, ex-presidente Geisel, então, porque a fala dele era uma gravação muito precária e antiga, tá certo? Então, aquilo mas era uma fala real e verdadeira, tá certo? Quer dizer, então, nem isso se pode fazer. Nem isso pode fazer. Não, nem isso pode fazer, porque você não pode pegar e falar o presidente falando não sei o quê e tal, entendeu? Porque você pode melhorar o som daquilo.
Sim, a título de propaganda eleitoral. A título de propaganda ou de crítica, tá certo? Mas você não pode criar, eu não posso pegar e trazer o Geisel. Eu votaria no Bolsonaro, tá certo? Sim. Tá bom? Isso seria, isso daria processo, tá certo? Tá certo. Então, Isso mas eu acho que configura a pergunta do Yuri. abuso de poder político e Tá. perda de registro da candidatura, desde que o candidato saiba. Só que aí vai acontecer o seguinte: o candidato nunca sabe nada. Hã? Que ele saiba o quê? Ah, que aquela coisa é falsa? Aquilo era falso. Esse Então, não, mas eu fui pedido de voto para o surpreendido. Bolsonaro não dá. O Geisel pedindo voto para o Bolsonaro não é Mas ele verdadeiro. não sabia que aquilo seria feito, né? Sim. Eu fui surpreendido. Outra pergunta aqui. Existe algum prazo ou data limite na lei eleitoral para a publicação de reportagens investigativas que possam ser desfavoráveis a um determinado candidato? Não existe prazo. Se você publicar isso no último dia, e essa não for uma informação do último dia, você corre o risco de ser tirado e você não ouvir o outro lado, etc. Você não tem os cuidados, você corre o risco do TSE, da Justiça Eleitoral, remover isso. Tá Sim, certo? porque se você, por exemplo, ficou guardando a matéria para publicar no dia, tá certo? E aí você tocou numa coisa que eu pulei. Prazo é uma coisa fundamental, tá certo? Na Justiça Eleitoral, os prazos correm a partir de um determinado momento, sábado, domingo, feriado, não tem descanso. E os prazos para você se defender de 24 horas, 48 horas, na melhor das hipóteses. Direito de resposta. Existe direito de resposta, isso sim atinge jornalismo permanentemente. O direito de resposta pode ser em imprensa escrita e emissora de rádio e televisão. Então, por exemplo, numa entrevista, a emissora de rádio faz a entrevista com os 3 candidatos, e um candidato pega e fala que o outro é ladrão, safado, não sei o quê. Ele pede direito de resposta e ele vai obter esse direito de resposta e vai entrar na programação da rádio. Eventualmente, e os prazos são curtíssimos. Na imprensa escrita, o cara tem que entrar com 3 dias, o candidato, a resposta em 24 e a decisão em 2. 24 horas. E a decisão em 2. Emissora de rádio e televisão, o prazo é de 2 dias. E se a ofensa, se for deferido, o mínimo que ele terá de resposta é de 1 minuto. No horário eleitoral gratuito, e aí é candidato contra candidato, né, que cabe o direito de resposta. Aí o prazo é 1 dia. Na internet, o prazo é de 3 dias para entrar com o pedido. Entrar com o pedido, direito de resposta, prazo 3 dias. O candidato tem 3 dias para entrar com o pedido. Tem 3 dias, aí vai ser notificado, a pessoa vai responder e vai decidir, e eventualmente. Obviamente, em rede social, essas coisas, quer dizer, um direito de resposta só existiria se for um cara extremamente influente para compensar a confusão jurídica toda, né? Quer dizer, advogados de partidos já tem um monte de coisa para fazer, certo? Então, direito de resposta é uma coisa que atinge no processo eleitoral com muita frequência. Pesquisa eleitoral também é um aspecto importante, porque as pesquisas são absolutamente disciplinadas no processo eleitoral. Desde 1º de janeiro de 2024, ou seja, desde o primeiro dia do ano eleitoral, todas as pesquisas eleitorais devem ser registradas previamente na Justiça Eleitoral. Então, se ele vai fazer uma pesquisa, ele vai ter que registrar previamente. Desde o dia 15 de agosto,
portanto, depois da escolha dos candidatos, etc., não pode mais publicar enquete. O que é enquete? Enquete são levantamentos sem base científica. Então, por exemplo, a Rádio Jovem Pan, na minha juventude, fazia o seguinte: você vai votar em quem? Vou votar no Maluf, vou votar no fulano, no Serra, vou votar no Maluf. E aí, depois, no fim do dia, ele falava assim: a pesquisa da Jovem Pan dá uma vitória estrondosa para Paulo Maluf. Tá certo? Isso não é pesquisa, isso é uma deturpação de um levantamento. Então, enquete é proibida a partir de 15 de agosto. Pesquisa no dia das eleições, ou seja, a chamada pesquisa de boca de urna, em que você pega e entrevista a pessoa para saber: você votou em quem? Ele vai dizer: votei no fulano de tal. Essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa só pode ser divulgado depois das 17 horas, horário de Brasília. Quando acaba, já fecharam as urnas, né? As urnas aqui, que também não dá para entender, porque nós temos fuso horário. Amazonas está, sim. Então vai ter uma hora ali que vai ter. A partir do registro dos candidatos escolhidos em convenção, etc., a pesquisa deve incluir o nome de todos os candidatos. Obrigatoriamente. Se tiver 60 candidatos, você tem que apresentar o nome dos 60. Escolhe um candidato aqui, a não ser que seja uma pesquisa espontânea, evidentemente, né? Mas aí a pesquisa vai esclarecer. Importante, o registro de uma pesquisa eleitoral. Toda pesquisa eleitoral tem que ser registrada. Mas, se você registra, você não é obrigado a publicar. Entendeu? Então, os partidos fazem, muitas vezes, pesquisas para consumo interno. Ele não quer publicar. Ele não quer dizer que ele está perdendo, por exemplo. E por que ele está perdendo. Então, ele faz a pesquisa e não publica. Tá certo? E na hora da divulgação, a lei fala pesquisas atuais ou não, então, por exemplo, pesquisas anteriores, serão obrigatoriamente informados o período de realização da coleta de dados, a margem de erro, o nível de confiança, o número de entrevistas, o nome da entidade da empresa que realizou e o número do registro da pesquisa. Isso é um problema. Por exemplo, para uma colunista, tem uma coluna que diz o seguinte: olha, e faz a seguinte análise: tal candidato está caindo, está despencando na pesquisa, caiu 20 pontos desde a última pesquisa até a atual, que foi publicada ontem pelo jornal tal, registrada sob o número tal. Ele não está dando a margem de erro, o nível de confiança, etc. Isso gera uma burocracia. Então, nós vamos ter uma discussão no tribunal se isso é necessário, se não, isso não é necessário mesmo, tá certo? Outro aspecto importante: Ministério Público, partidos, candidatos, federações, coligações, etc., têm o direito de ter acesso ao que se chama de Sistema Interno de Controle, Verificação e Fiscalização da Coleta de Dados dos institutos de pesquisa, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores, o que é um problema terrível. Dos entrevistadores, das pessoas que foram... entrevistadores, sim, porque depois o que acontece? Esses entrevistadores começam a ser pressionados, vão ser investigados, entendeu? Então, o que os institutos de pesquisa fazem é: o investigador que hoje está fazendo aqui vai fazer do outro lado do Estado, entendeu? Para que essa pessoa não seja submetido, e eles têm direito de conferir dados, etc. Divulgação de... Por telefone, é enquete? Pode ser pesquisa também, não pode? Pode ser pesquisa também. Por isso que diz número de entrevista, a forma que foi feito, você vai ter que explicar isso tudo. Telefone, tá. Okay. Divulgação de pesquisa sem registro. Multa no valor de R$53 mil, ou 53 mil a 106 mil. Divulgação de pesquisa fraudulenta, ou seja,
você manipular um resultado. Quer dizer, vai lá o MP, os candidatos, e fazem uma relação, a fiscalização do material da pesquisa, e descobre que foi fraudado o resultado, tá certo? Coisa que nunca aconteceu. Que não houve pesquisa. Exato, ou que não houve pesquisa, ou que o número das entrevistas não bate com aquilo que foi publicado, etc. Aí é crime punido com até 6 meses de cadeia, não, de 6 meses a 1 ano, e multa de também 53 mil. Retardar, impedir ou dificultar aquela ação fiscalizadora que eu disse que eles têm direito de fazer. Detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade. O que mais? Pelos crimes, esses crimes que eu falei, poderão ser responsabilizados o representante legal do Instituto de Pesquisa e o representante legal do órgão de imprensa que divulgou. Uau! Uau. Chico, nós estamos aqui, temos que... Acabando o tempo. Acabou o tempo. Eu tenho uma pergunta e depois você pode finalizar, ver aí o que está faltando para falar. Só terminando, uma pergunta, o Yuri, que tinha feito aquela pergunta da charge eletrônica, lembra? Ele esclareceu um pouquinho, ele falou assim, por exemplo, charge eletrônica é, por exemplo, você colocar um cifrão nos olhos, numa fotografia, numa imagem de um vereador, por exemplo. Isso, eu acho que, pelo que você me falou, modificar a imagem e tudo, não é... A charge já é uma transformação da realidade, a charge é uma caricatura. Eu não vejo problema de se fazer a charge, tá? Eu, Luiz Francisco, não vejo problema de se fazer a charge. Nesse caso específico, ao você botar o cifrão, eventualmente, o cara não vai gostar. E ele vai dizer que aquela charge é ofensiva a ele. E aquela charge, sendo ofensiva, vai cair na mão de um juiz eleitoral que vai poder examinar aquilo de 2 maneiras possíveis. Ele fala assim, olha, isso é a intenção de fazer graça com uma situação, mas não é ofensivo, não extrapola o direito de liberdade de informação, a charge faz parte do mundo, etc. Ou então vai dizer, não, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, tira, isso é arte, etc. Por quê? Porque uma das circunstâncias que elimina a ofensa é justamente aquilo que os latinos chamam de animus jocandi, que é você fazer graça, certo? Fazer graça faz parte da política, da imprensa, do jornalismo, etc. Mas vai depender, nós estamos na mão, isso é a grande questão, quer dizer, nós estamos na mão de uma infinidade de juízes que têm formações diferentes, moral, e então eles podem ter entendimentos absolutamente diferentes de todas as coisas. E eles também têm partidos, têm candidatos. Tem preferências, tem amizade, entendeu? Quer dizer, o prefeito de uma cidadezinha de 10 mil habitantes e tem lá um juiz que é juiz lá há 7 anos, come churrasco todo dia no fim de semana na casa do prefeito, tá certo? Quer dizer, esse cara que vai julgar o processo eleitoral. Então, a oposição vai sofrer, tá certo? E a imprensa também vai sofrer. Certo. Evidentemente, você vai recorrer, etc. Por isso que a imprensa é importante nesses locais, principalmente. Isso. E a outra coisa importante, jornalista, recebeu alguma notificação da Justiça Eleitoral, é sair correndo e procurar o seu advogado, ou se você trabalha no jornal, chamar. Não dá para deixar para amanhã, tá certo? Não sei quando eu recebi, não sei quando foi. Não, isso não vem, porque hoje... por exemplo, para advogado, alguns anos atrás, quer dizer, aquilo era um inferno, tá certo? Quer dizer, porque você não tinha. Então, o que se fazia 10 anos atrás, 15 anos atrás? Você ia embora na sexta-feira, às 11 horas da noite, tirava o fax da tomada, tá certo? Quer dizer, então não recebia nada. Hoje isso não...
Isso é inútil. Você recebe e-mail, vai para o jornal, vai para não sei Domicílio quem. eletrônico. Agora você tem ali Domicílio eletrônico. Não, chega tudo entendeu? Quer dizer, não dá nem para discutir, não fui intimado. Não foi intimado, não. Eu deveria ser intimado. Às vezes vale a pena falar, está fixado no quadro de avisos do tribunal. Sim, mas Tem domicílio eletrônico. Você pode... Eles mandam a intimação por ali, então, é fundamental, porque é pouco tempo. O que eu recomendo? Matérias investigativas, juntar documentos, pedir documentos para as fontes, mesmo que corram em segredo de justiça, porque mesmo uma coisa que corra em segredo de justiça, que o cara vai dizer, olha, ele não poderia publicar que era segredo de justiça, a gente vai poder defendê-lo dizendo assim, mas não é fato inverídico. Está aqui, ó, é verdade, tá certo? Em nenhum lugar está dizendo que eu não posso publicar processos que correm em segredo de justiça. No plano eleitoral, isso pode gerar responsabilidade civil, pode gerar uma série de coisas, mas no processo eleitoral não existe. Entendeu? Então, ter documentos, gravar, só para finalizar... Guardar tudo, né, Chico? E guardar tudo é muito importante. Acabou a eleição, joga fora, limpa a mesa. Não, porque também... Isso. Ou então, eu defendi um jornalista que sempre sustentou que tinha gravado a entrevista. Um dia eu falei, você pode me mandar a entrevista? Ele mandou uma imagem de uma gaveta que tinha, sei lá, 1.800 fitinhas sem identificação. Eu falei, olha, está aqui, eu não sei como achar isso. Ele teria que parar de trabalhar um semestre para achar, então não adianta. Isso, Chico, eu também falo que o jornalista ele precisa ser organizado, precisa ter um arquivo, precisa organizar o arquivo, precisa colocar o nome de cada coisa, os documentos, a pasta, a matéria. E pedir... a fonte não tem confiança para me mandar o documento, então você não pode ter confiança nessa fonte também. Sim, claro. Tá certo? Existe a proporcionalidade, quer dizer, a partir do momento que você aceita a informação dada por uma fonte que você vai manter oculta, tá certo? Você tem que exigir dele no processo eleitoral, põe a culpa no advogado, põe a culpa no chefe, fala assim, eu preciso de um papel. Pronto. Ok, Chico, mais alguma coisa, alguma palavra final? Acho que é isso. Eu não preciso dizer a vocês que isso é uma quantidade brutal de temas, de normas, de tudo. Mas, enfim, eu acho que essa coisa da propaganda vale a pena dar uma olhada para quem vai se dedicar à cobertura, não só para que você tome os cuidados necessários, mas também para que você tire dali pautas jornalísticas muito interessantes. Boa, exato. Boa. Tá? Ter conhecimento é, sobretudo, fazer jornalismo bem feito, né? Muito bem, Chico. Ok. Bom, gente, queria agradecer. Chico, Bárbaro, você dedicou um tempão aí para a gente, foi o segundo episódio dessa nossa série de Direito Eleitoral. Muito obrigada de você ter estado aqui com a gente, pelo seu tempo. Também queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, que fizeram perguntas, as perguntas são super interessantes, e participaram, então também agradeço a vocês. Queria avaliar isso, a avaliação da aula, agora apareceu aí um card também, se você puder pegar esse QR Code e fazer uma avaliação na aula, que depois a gente vai passar para o Chico, para nós, para ver como é que a gente pode melhorar. Dependendo, cabe direito de resposta, né? Bom, e queria agradecer também aos intérpretes de Libras pelo trabalho que vocês fizeram. Muito obrigada por estarem aqui, por estarem acompanhando a gente. Agradecer ao apoio do Google, Google News Initiative, também para a gente fazer esse webinar aqui. Agradecer a toda a equipe do Torna Voz, né? Especialmente a Charlene Nagai, que é a nossa diretora executiva,
que sempre nos ajuda aqui, dirige tudo isso, levanta tudo isso. E hoje eu queria também fazer um agradecimento especial para a Mariana Reale, que é uma colaboradora nossa do Torna Voz, e queria agradecer muito a Mariana por todo o trabalho aqui pelo Torna Voz. É isso, pessoal. Até mais semana que vem.